Boa noite a todos, saudações com resiliência e fé. Eu sou Fernando Guelengue e estou aqui para manter uma conversa acesa contigo em relação a vários aspectos que podem ser aqui devidamente organizados. Eu vou agora colocar o meu convidado na linha, o jornalista Emílio José. Vou agora, há poucos minutos, colocá-lo aqui em linha. Deixa-me só aqui ver rapidamente o cenário para colocar-lhe em linha. Ok. Companheiro Emílio José, eu estou já a chamar-te. Vou chamar-te agora. Ok. Ok. Já chamei ele, daqui a pouco vamos estar em linha juntos para falarmos da nossa dinâmica. Ele está com um trabalho incrível e vocês vão poder apreciar o que de facto ele traz para como proposta de livro no nosso mercado. Ok, vou colocar uma musicazinha enquanto o nosso companheiro Emílio ainda não entra. Ok. Você pode assistir-me no meu canal do YouTube, nas redes sociais. Deixa eu ver. Estou à espera que você que está aí do outro lado pode dar o feedback se consegue me ouvir com qualidade.
Emílio? Muito bem, ouvíamos então a música da França, Jeito de Ser. Agora vamos entrar na conversa com o jornalista Emílio José, que vai apresentar a sua obra literária no mercado angolano, que o seu livro é muito interessante. Nós vamos poder trazer aqui à tona um trabalho muito importante sobre aquilo que de facto representa a sua obra. É o seu primeiro livro e ele desafia-se a falar de um tema que gera muito impacto na vida das pessoas. Emílio José, estás aí? Emílio José, estás aí? Precisamos já entrar para começar com a nossa abordagem. Eu estou aqui a verificar a presença do jornalista Emílio José. Ok. Emílio José já está? Eu adicionei agora boa o noite. colega. Boa noite, Emílio. Ok, como está? Consegue me ouvir bem? Eu estou bem, graças a Deus. Estou bem. Consigo ouvir. A única solução que temos é essa e preciso que do teu Facebook possas partilhar também o meu Facebook, no sentido de conseguirmos ligar para as pessoas a mensagem que nós vamos trazer para o público. Enquanto estiveres a falar, vai permanecer na tela sozinho para conseguir transmitir a mensagem de facto que precisamos levar para os diferentes públicos. Emílio José é jornalista, mas ele também é escritor a partir do lançamento deste projeto. O título do livro é este que todo mundo consegue ver. Deixa só se partilho aqui também o título do livro para a nossa audiência e depois vamos começar já com o trabalho. Emílio, como é que está à sua disposição? Estou bem, estou muito bem, graças a Deus. Os dias têm sido muito corridos, mas tem servido de grande experiência, tendo em conta que, como fez referência, é o meu primeiro trabalho literário, é a primeira vez que me apresento como autor de um livro. Então, mas estou aqui a dar tudo de mim para poder, assim, concluir com o grande objetivo que é da publicação deste livro no dia 27, deste mês de fevereiro. 27 deste mês de fevereiro. Ok, deixa-me só apresentar para a audiência quem de facto é Emílio José. Emílio José é jornalista, é especialista em inteligência emocional e também, em termos de biografia, é pesquisador na área de psicologia, com foco em doenças mentais. Tem trabalhado também para o desenvolvimento humano, inteligência emocional, com certificações internacionais a nível da Angola e do mundo. O seu livro, o primeiro livro que decidiu trazer para o mundo, tem como título Meu Amigo, Meu Maluco. Narra a história de superação de 2 membros da família que ele tem. Eu quero começar exatamente pela primeira pergunta que todo mundo gostaria de fazer. Por que meu amigo, meu maluco? E não meu amigo, meu doente mental? Por que colocou a expressão maluco no título do seu livro? Bem, o Fernando Gelenk é pesquisador, é um homem que está sempre atrás do conhecimento e bem sabe que o termo maluco que nós muito usamos é um termo que a ciência considera pejorativo, é um termo não usual, mas
diz em jornalismo que quando se quer atingir um objetivo, deve-se dar o nome aos bois. Então, não se deve fugir do sentido da palavra. O termo maluco eu trago na obra com o principal objetivo de levar a informação de forma muito direta para quem ter entendimento ou quem ter acesso à obra. Porque o objetivo do livro é fazer uma reflexão sobre a forma como nós nos tratamos com grande ênfase no seio familiar. Infelizmente, nós nos tratamos muito mal dentro de casa e acabamos por levar este problema como doença mental para a rua. Então, o termo maluco é trazido aí de propósito e ele está, graças à atenção que as pessoas têm tido com a publicidade que nós estamos a fazer do livro, o termo tem chamado a atenção e tem surtido o efeito necessário quanto ao objetivo do projeto. Maluco, amigo, são dois termos que, para nós, aqui em Angola, pelo menos, vou ficar preso apenas em Angola, não vou para outros lugares do mundo, mas nós em Angola não conseguimos fazer uma ligação entre o maluco e uma amizade. Muitas vezes eu consigo ouvir, e certamente que quem nos está a acompanhar também já ouviu, que o maluco é uma pessoa que deve ser discriminada, é uma pessoa que é violenta, é uma pessoa que comete desacatos e muitas vezes nós mesmos chegamos a agredir os malucos porque não sentimos nenhum tipo de empatia com essas pessoas que são, na verdade, doentes mentais que precisam muito da nossa ajuda. Então, o principal foco deste termo amigo no livro é para mostrar que eles são pessoas, são seres humanos que têm direitos e que deviam ter deveres. Infelizmente, a doença que convivem não permite com que eles consigam concluir com algum ou acertar alguma coisa que tem que ver com o dever social de estar bem na sociedade. Mas também estas pessoas, porque eu no livro trago uma abordagem comparativa ou de estudo de dois familiares meus, apesar do livro também trazer outras figuras, mas as figuras que são personagens principais deste livro, ou principais deste livro, são um é um tio meu e o outro é um irmão meu. Então, tanto o tio como o irmão são meus amigos, porque temos uma relação muito íntima e muito próxima. O tio foi um dos tios que me criou na altura na província de Cabinda, onde eu nasci, igualmente também em outros pontos do país onde eu vivi, com maior referência para a província da Huila, a cidade do Lubango. Então, eles aparecem aqui como meus amigos de concreto. O meu irmão Valdinho é o irmão que eu puxo, como se diz aqui entre nós, africanos, o irmão que vem depois de mim, e este sempre esteve comigo em vários momentos da minha vida. Eu me recordo que a primeira vez que nos separamos, eu tinha apenas 9 anos, mas depois nos voltamos a encontrar numa outra província, no caso aqui em Luanda, e mantivemos esta relação de amizade até o momento em que o destino os levou, os afastou da realidade e os transformou em doentes mentais. Uma pergunta: os dois até o momento padecem de doença mental? Sim, os dois vivem na rua, comem do lixo, andam sujo na rua. São personagens que nós podemos ver nas ruas. O meu tio vive nas ruas de Cabinda como maluco, entre parênteses, e o meu irmão vive aqui em Luanda
anda pelos municípios de Viana, onde circula e tenta encontrar algum caminho para a sua vida. Há um pouco também pelo município de Kazenga e às vezes também pelo município de Talatona ou Samba. Se perceber, Galeng, eu quando trago esta linha dos municípios é porque antes do meu irmão se transformar em uma pessoa doente mental, ele viveu nesses pontos. Sim. Ele teve vivência no Morro Bento, no caso, que é uma divisão entre Talatona e a Samba. Teve vivência no município do Kazenga, aqui no bairro Vila Flor, e teve vivência no município de Viana. Então, a sua memória enquanto pessoa com a saúde mental no lugar, sempre o leva para os mesmos lugares. Há aqui um estudo que se faz sobre a doença mental, é que o doente mental, infelizmente, vive num círculo. Ele normalmente só faz aquilo que já fez antes. Ele repete sempre as mesmas coisas, como se fossem coisas diferentes no seu pensamento. A pergunta que não se cala é: quando vais à Cabinda ou quando deparas-te com teu irmão aqui nos municípios de Luanda, ele te reconhece como irmão? Ele sabe que você é o Emílio, é o José? Como é que ele te chama? Gostaria muito de saber isso. Sim, ele reconhece. O meu irmão, como eu disse há pouco tempo, ele vive de memórias. Então, a nossa relação era muito próxima. Ele reconhece todos que conviveram com ele, por exemplo, no período de até pelo menos 2011. Todos que conviveram com ele até 2011, ele tem a plena percepção de quem são. Não importa se eu está mais forte, se está mais magro, ele sempre vai reconhecer essas pessoas. O mesmo acontece com o meu tio. Eu não via o meu tio, pelo menos até a última vez que eu o vi, eu não via o meu tio desde o ano 2007, quando ele sai de Cabinda quando sai de Luanda para Cabinda. Porque quando o meu tio sai do Lubango em finais de 2003, ele deixa-me no Lubango com outro meu tio, que é o irmão, que era o irmão menor deste, infelizmente esse meu tio também já é falecido. Então, eu fico com este meu tio e o meu tio vem para Luanda. 3 anos depois, eu venho para Luanda e já o encontro num estado de saúde mental muito mais debilitado do que na altura quando ele sai do Lubango. Então, ele reconhece. Aliás, eu estive recentemente na província de Cabinda, fui para o funeral da minha avó, que é mãe deste mesmo meu tio, e acabamos por nos encontrar dentro do quintal da cerimônia fúnebre, onde de forma inconsciente, quando eu chego a Cabinda para o óbito, eu vou preocupado com a situação, vou triste com a situação da minha avó, mas a minha mente me levava sempre a tentar buscar pelo meu tio. E quando eu chego no quintal, a primeira pessoa que eu vi, Galengo, só para perceber, no meio de tanta gente dentro de um quintal, a primeira pessoa que eu vi foi este meu tio. E ele estava a olhar para mim e eu estava a olhar para ele. Eu tenho hoje, em termos de peso, eu tenho 105 quilos, 105 quilos. E na altura o meu tio devia ter muito mais. Ele devia ter por aí uns 115, 116 quilos em termos de peso. Hoje o meu tio não pesa mais do que 50 ou 40 quilos.
Sim, Opa. ele está muito, eu o vi muito debilitado, eu vi numa Sim. situação, uma situação muito precária para um homem que era da academia. Na altura em que ele sai do Lubango, ele estudou no IMEL, no Lubango, foi um excelente aluno, dos melhores que o IMEL naquela altura, no curso de contabilidade e gestão, conseguia ter. Depois fez também economia. Então, o meu tio, quando me viu, ele chamou-me, à distância, Pelo chamou-me. nome? Chamou pelo nome? Chamou-me pelo nome, meu nome de infância, né? Eu tenho, como quase todo mundo, eu tenho um nome próprio que me chamavam enquanto criança. Então ele chamou-me pelo nome Como sentiu? e, Como sentiu quando ele chamou pelo nome? na verdade, eu não estava preparado para aquele momento. Eu busquei ser o mais forte possível para poder responder, e eu tive que ter atitude, né? Tive que ter atitude, porque a minha ideia sempre que eu tive na minha mente era de quando encontrar o meu tio, eu o iria encontrar, o encontraria com alguma solução para o seu problema. Infelizmente, Ok. eu recebi já há muitos anos, há cerca de 7, 8 anos, recebi o diagnóstico final sobre o caso do meu tio e do meu irmão, que infelizmente eles são doentes mentais num estágio quase que irreversível. Infelizmente, o estado em que eles estão dificilmente é irreversível. Como o Guelenque deve Ainda saber, bem. uhum, a doença mental ele obedece a alguns estágios, né? Tem aquele estágio que são os normais, os mais leves, que é o que quase que Exato. 90% da população vive, né? Que é aquele, o normal, em uns são narcisistas, outros são bipolares, são esses estados assim que se pode classificar como normais. Mas tem aqueles estados profundos em que, por exemplo, o paciente da psiquiatria não pode viver sem a medicação. A medicação, infelizmente, hoje, para esses casos, apenas serve para estabilizar a condição. Para aqueles que têm, por exemplo, os surtos psicóticos de agressão, naqueles que atacam, que se defendem, na verdade, eles nunca atacam. O que as pessoas não sabem é que o doente mental nunca ataca. O doente mental age como um animal selvagem. Apenas se defende. Porque nós, por alguma razão, acabamos por criar uma situação que os incomoda ou que os coloca numa posição de defesa, e eles se defendem e muitas vezes acabam por ferir a pessoa que está ao lado, uma criança ou até mesmo um adulto. Então, o meu tio falou comigo, perguntou-me, como sempre fez, tudo bem? Eu estou bem, tio. Então, chegaste quando? Eu cheguei há pouco tempo, saí do aeroporto e vim logo para aqui. E conversamos por aí num tempo de 2, 3 minutos, conversamos um pouco. E depois eu senti que ele estava a perder as energias, ele estava a desistir da conversa, mas de uma forma inconsciente também da parte dele. Ele desistiu da conversa e virou-se num instante e simplesmente meteu-se a andar. Então, foi um momento muito Um momento só, Emílio. A qualidade do seu áudio, peço que melhore. Parece que agora melhorou? tenta Agora só melhorou? o seu microfone no equipamento.
calhar Sim, isso. Pode está falar, melhor? por favor? Está melhor Sim, agora o agora som? está melhor, não tem o ruído. Está melhor. Eu quero Está melhor. saber, assim, é conhecido como Doutor Sumbo. E para os nossos internautas que estão a nos acompanhar, nós estamos a ter uma conversa com Emílio José, Doutor Sumbo, que é especialista em comportamento. Ele também é formado em psicologia, não é? Ele é jornalista, pesquisador na área de psicologia, com foco em doenças mentais, especialista em desenvolvimento humano e inteligência emocional. Ele tem certificações internacionais para falar do assunto. Mas o que não pude perceber, e também a minha audiência precisa perceber, é quando teve a ideia de começar a escrever o livro. Em que ano, em que momento, por que a escolha desse tema do Meu Maluco, Meu Amigo, Meu Maluco? Bem, este livro tem 12 anos, 12 a 13 anos desde que comecei a escrever. Eu comecei a escrever este livro no ano 2013. 2013, motivado por uma situação que teve que ver com o meu irmão. Eu fui à casa da minha mãe passar o final de semana, ou passar lá um período na casa da minha mãe, e lá estava o meu irmão na fase em que entrava para a doença mental de forma um pouco mais grave. E num destes dias, eu, preocupado com a situação do meu irmão, eu decido levá-lo para a psiquiatria. Eu e mais um amigo, convidei um amigo meu, o Mauro Caculo, eu liguei para o Mauro, pai, eu preciso de ajuda para poder levar o meu irmão até a psiquiatria, porque ele não está bem. Então, o Mauro logo concordou e juntos fomos até a psiquiatria. Contactamos o doutor Jaime Sampaio, na altura diretor para, da psiquiatria, né, para a área de saúde. Contactei o doutor Jaime Sampaio, o doutor Jaime Sampaio indicou-nos um médico psiquiatra e fomos lá ter. Chegamos, fomos atendidos de forma muito boa, muito bem atendidos, como se diz, e o médico, depois de avaliar, decidiu mandar-nos para casa. Vamos para casa e o médico deu uma orientação, deu um kit de comprimidos coloridos, né? Como sabe, os comprimidos estudantes da psiquiatria são todos eles com muitas cores, para poder diferenciar a importância de cada um. E o médico indicou, disse, olha, tem que tomar isso a esta hora, tem que tomar esta, a essa hora, esta, aquela hora. Acontece que naquele período, depois, vamos para casa. Já em casa, eu tinha que sair muito cedo. Eu era o produtor de um dos principais programas lá da estação, na altura apresentado pelo jornalista Ikuma Bamba, era o matinal, eu era o principal produtor do programa, e eu tinha que estar na estação às 5, o programa ia ao ar às 6 da manhã. Então, por alguma falta de experiência minha, ingenuidade também da minha parte, eu, vendo que o meu irmão estava a conversar bem, decido passar para ele a responsabilidade dele fazer a sua própria medicação. Então, indiquei os comprimidos que ele tem que tomar primeiro, que ele tem que tomar depois, mostrei-lhe o papel com a descrição da hora, e ele deu o sinal que estava tudo bem, que ele podia assumir aquela responsabilidade que, na verdade, era minha. Era minha responsabilidade, mas eu passei para ele naquele período. Acontece que, quando eu volto a casa, aí por volta das 18, 19 horas, recebo a informação dos meus irmãos e da minha mãe que ele não acordou, que o meu irmão não acordou
desde a hora que eu saí. Ou seja, quando eu saio de casa, ele volta a dormir e daquela hora, 5 horas e alguma coisa, até 19 horas, ele ainda estava a dormir. Foi uma situação que preocupou muito. Fomos para o quarto dele e acabamos por perceber que estavam vazios os potes da medicação. Estavam todos vazios. Conclusão, ele tomou todos os comprimidos, o que ele não devia fazer. Os comprimidos da psiquiatria são muito fortes, porque tem esse pendor, eles têm que ser fortes para poder acalmar, ter outro tipo de reações. Ele toma os comprimidos todos e acaba por desligar completamente. Aquilo foi uma situação tão complicada que levou-nos, naquele mesmo dia, a voltar para a psiquiatria. Quando lá chegamos, ele foi intoxicado, ele acordou, e daquele dia adiante eu disse que eu tinha que ser mais responsável com o meu irmão. Mas eu não tinha condições, na verdade, de dar aquilo que ele precisava naquela altura. Eu tinha, sim, naquela altura já um contato com a psiquiatria. Depois, eu consigo que ele ficasse internado na psiquiatria. Passados 3 dias, ele foge da psiquiatria, esta que está aqui na Maianga, ele foge da psiquiatria e eu vou para o hospital psiquiátrico tentar encontrar alguma informação relativamente ao meu irmão e simplesmente o que eu recebi é que não era responsabilidade do hospital assumir situações de pacientes ou de doentes que fogem do hospital, porque eles não têm autorização ou condições para prender os pacientes dentro do hospital. Aquilo para mim não fez nenhum sentido, na verdade. Então eu decidi começar a investir um pouco mais. Comecei a mudar a atitude, comecei a mudar de atitude completamente. Cheguei a fazer alguns experimentos sociais comigo mesmo, em favor da causa que eu estava a começar a lutar, mas acabei por perceber que estava a fazer uma luta inversa, que eu tinha que trazer a realidade da pessoa para que se pudesse conseguir alguma coisa. Hoje eu sei que eu posso conseguir muito pouco para estes meus 2 familiares, mas tenho plena certeza que com este livro eu vou conseguir para outras pessoas que estejam num estado que se ainda pode ajudar, porque infelizmente a situação da doença mental em Angola agrava-se cada dia mais. Só para ver o número, hoje falamos de um total de 300.000 ou 300.000 pessoas com a doença mental em Angola, e estes números violentos são os números que são contados, porque o número pode ser um pouco mais, pode ser acima de 500, como pode ser até acima de 1 milhão de pessoas portadoras da doença mental de forma grave em Angola. Então, o livro tem este pendor de levar as pessoas à reflexão, levar as pessoas ao conhecimento de como é que está a questão da doença mental dentro do seu familiar, porque ele é um livro muito para dentro da família. Aliás, eu sempre digo, quando faço entrevistas, sempre digo que a doença mental tem uma diferença abismal com outras doenças do foro físico. Falamos do paludismo, falamos da febre tifoide, hoje falamos da cólera. A cólera, o paludismo, essas doenças podem vir da rua. Elas vêm todas da rua. Mas a doença mental não. A doença mental, ela vem de dentro de casa. Normalmente, todo doente mental é fruto de uma situação de casa. O doente mental não adquire... Esclareça-nos melhor o que acontece dentro de casa que pode provocar doença mental. Isso aqui é uma curiosidade que precisamos esclarecer. E aos nossos internautas, todos que tiverem uma dúvida, estamos a falar sobre O Meu Amigo, Meu Maluco, um livro que vai ser publicado pelo Dr.
Emílio José, que é também considerado Dr. Sumbo, autor deste livro, uma pesquisa interessante que está a dar muito o que falar, e nós também decidimos então convidá-lo para esta conversa e abordarmos esse aspecto. Em casa, o que acontece de facto para chegarmos a esse nível de doença mental? Bem, Galenga, a forma como nós nos relacionamos tem muito a ver com a evolução de qualquer tipo de doença do foro mental. A forma como os pais tratam os filhos, a forma como os filhos tratam os pais, a forma como os primos lidam, a forma como os tios lidam com os sobrinhos, tudo isto provoca a doença mental. Casos, por exemplo, eu às vezes, quando vou fazer algumas consultas, eu ouço muito casos de, por exemplo, o meu pai não me entende, a minha mãe não me entende. Essas situações provocam muitos traumas. São coisas que parecem muito pequenas, que parecem não terem o valor que se precisa, porque infelizmente hoje em dia, como sabe, nós temos muitos compromissos. Hoje em dia até mesmo nós não temos só um local de trabalho, e no local de trabalho nós temos muitas agendas, muitas coisas, e acabamos por não dar a atenção necessária ou atenção devida a dentro da nossa casa. Então, essas situações acabam por nos transformar em pessoas diferentes com os nossos familiares, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso irmão, a nossa irmã, nos transformam em pessoas diferentes. Então, quando nós começamos a reagir de forma não própria a situações, por exemplo, a filha que começou a ter um relacionamento amoroso, o filho que começou a ter alguma tendência em sair mais de casa, de ficar mais em casa. Quando nós, ao invés de agirmos, começamos a reagir às situações, quando eu falo agir, estou a falar exatamente daquela questão de primeiro chamar a pessoa para conversar e tentar entender, ver formas de ajudar. O que na verdade falta muito dentro de casa são as formas de ajudar. Nós hoje trazemos mais as formas de condenar, ao invés de trazermos as formas de ajudar. Então, quando nós reagimos, ao invés de agirmos, nós provocamos muitas situações, muitos traumas, muitas confusões entre nós, e muitas vezes nós não percebemos aí dentro de casa. Por isso é que é bom nós termos sempre atenção às situações, porque de uma forma ou de outra, toda pessoa que tem algum problema de doença mental, seja leve como grave, a origem sempre, se fizermos uma busca mais profunda, a origem sempre é dentro de casa. E dentro de casa, não falo só naquela relação de quem vive conosco. Falo, por exemplo, aquela pessoa, por exemplo, que vai visitar um tio e fica lá uns dias. Tudo que ele vive, por exemplo, na casa dos tios, lhe causa alguma situação. Quando ele vai para casa, ele nota as diferenças e provoca algum trauma. Então, é preciso que nós prestemos atenção. E esta atenção é uma das bases que leva a essa pesquisa que eu fiz, em particular e tenho feito ao longo desses meus 13 anos que me dedico à pesquisa sobre a doença mental, através de fóruns, através de palestras, através de conversas com especialistas. Um dos especialistas, há dias, por acaso, mandou-me uma mensagem a parabenizar por o livro, é mesmo o doutor Jaime Sampaio, que sempre inspirou muito a seguir esta linha, embora que ele seja psiquiatra e eu fui para a psicologia, mas é importante que se dê atenção ao livro e ao problema da doença mental. E o meu livro, essencial, que agora é o livro de todos nós,
ele traz exatamente isso. Eu no livro apresento conflitos de família que são inacreditáveis, mas Pode dar aconteceram. alguns exemplos? Pode dar alguns exemplos? Sim, posso dar exemplos. Só aqui um exemplo muito concreto. Tem que ver com um irmão meu, por exemplo, que eu assisti, por exemplo, esse irmão a ser arrancado de dentro de casa, arrancaram-lhe dentro de casa, levaram para o outro lado da rua, amarraram-lhe a uma árvore, bateram-lhe o suficiente e pegaram em bidões de petróleo, despejaram por cima e pegaram um cigarro e incendiaram, queimaram ele vivo. Isto aconteceu E aonde? nós, na província de Cabinda aí nos anos 90, o meu irmão mais velho, então nós vivemos situações Isto aconteceu com um dos teus irmãos? Com o meu irmão mais velho. Meu Deus. Então são muitas revelações. São muitas revelações que faz nesta obra. Tem muitas revelações, mas agora, só para perceberes um pouco dessa história, o que aconteceu com este meu irmão é fruto de uma péssima relação que a minha família tinha com a família da porta ao lado. Ou seja, porta ao lado, está a dizer quem exatamente? Vizinho ou familiar? Vizinhos. Ok. Não, vizinhos. A relação entre os vizinhos influencia a saúde mental da pessoa? Exatamente. Ou seja, a forma como nós nos comportamos. Ou seja, a minha família tinha um comportamento que afetava de forma negativa a outras pessoas. Tal como outras pessoas tinham um comportamento que afetava de forma negativa a minha família. Então, só que nós, naquela altura, fomos os mais prejudicados. Porque nós vimos, este meu irmão, que agora é doente mental, assistiu aquela cena toda do nosso irmão a ser queimado vivo, assistiu aquele todo cenário. Aconteceram muitas coisas e, Belém, acontecem muitas coisas nas famílias. Coisas que são ruins, aquelas que se pode ver logo de primeira, como aquelas que ninguém vê. Por exemplo, a situação dos estupros dentro da família, que o filho ou a filha tenta apresentar aos seus familiares, o pai ou a mãe, o tio, a tia, e ninguém simplesmente dá voz a essas denúncias. Tudo isto provoca problemas que hoje nós vivemos. Os números falam por si só. O mundo todo tem um número de 1 bilhão de pessoas que são portadoras de doença mental. E nós carregamos este problema. Exato, é um número muito, muito alto. E eu sempre faço referência. São os números que nós podemos contar. Porque tem pessoas que não são contadas. Aliás, é só vermos que, por exemplo, quando o processo de contagem muitas vezes falha, a quem não se apresenta, a quem nem foi que tinha achado. Então, o livro traz estas reflexões, ele apresenta pontos de vistas. Por exemplo, eu tenho no livro, logo que se abre as primeiras páginas, tenho uma tese que eu defendo, que eu apresento como textos soltos. São textos que eu escrevo que são fora do contexto da história real dos meus irmãos, onde eu apresento uma defesa de que não podemos disputar espaço com o maluco. Ou seja, não dispute espaço com o doente mental. Porque, quando diz não discute espaço, quer dizer o que exatamente? Existem pessoas que olham para o doente mental e não conseguem ver o doente mental. Eles discriminam o ser humano. Eles entendem, por exemplo, quando ele anda
anda sujo na rua ou anda na rua, entende aquilo num contexto de que uma pessoa suja é uma pessoa nua. Não é esta a questão. É um doente que precisa de ajuda. O doente mental, na verdade, Galengue, tem a mesma percepção que nós temos dele. Ou seja, maluco é a diferença? É ele. Maluco é ele do nosso mundo e malucos somos nós no mundo dele. Opa, porque na percepção do doente mental, é verdade, Galengue, na percepção do doente mental, se você não anda sujo, se você não dança nu na rua, se você não come do lixo, você é maluco. Ok. Você precisa perceber isso a princípio. São ou você entra para o mundo dele, são dois mundos, são mundos diferentes. Ou você, para entendê-lo, entra para o mundo dele, fica maluco também, ou você faz o seguinte, no teu mundo, busca entender, busca respeitá-lo como doente mental. Então, não disputa ter espaço ou território com o maluco, que não vai adiantar em nada. Emílio, fala-me um bocado em relação à legislação angolana para os doentes mentais. Como é que estamos em termos dessa questão? Bem, em termos de legislação, aliás, é óbvio, Galengue, todos nós sabemos, nós somos humanistas e temos noções disso. Angola é um país de boas leis. Okay. É um país onde as leis são perfeitas, são feitas por técnicos muito bons, que entendem da coisa, mas o problema não está propriamente na lei, sempre está na aplicação da lei. E o problema que nós temos com a questão da saúde mental é exatamente o mesmo. Nós conhecemos, por exemplo, que existem doentes mentais em Angola quando acontece um facto inédito. Por exemplo, vamos aqui falar de recolha de doentes mentais na rua, numa campanha. Aí nós ficamos a saber que tem um doente mental na rua. Nós conhecemos, nós damos atenção ao doente mental quando chega, por exemplo, o Janeiro Branco, por exemplo. Nós saímos com bandeiras e vamos atrás. Mas o doente mental em Angola hoje não precisa só dessas caminhadas, passeadas. Precisa de uma intervenção um pouco mais profunda e principalmente neste período em que não soubemos hoje definir quem é doente mental no contentor e quem não é. Hoje todo mundo está no contentor. Ainda bem que falou do contentor. Hoje tem pessoas assim, que eu considero lúcidas, mas por fome, dificuldades de financeira, elas vão comer no contentor. E podem ser confundidas de doentes mentais. Mas a minha preocupação máxima é essas pessoas que nós consideramos lúcidas no contentor, arrasta também a aproximação para enveredarem para a doença mental ou apenas é mesmo uma situação de procura de alimento? O que é que nos torna pessoas conscientes? É a partir do momento, Galenga, que nós percebemos o que é que nos faz mal e o que é que nos faz bem. Maravilha. Quando nós não conseguimos mais distinguir ou aceitar que o que nos faz mal, é um problema de doença mental. Ou seja, as pessoas que comem ali no contentor de lixo também tem uma porcentagem da doença mental. Só para perceber, a doença mental hoje é tão grave que já se fala, por exemplo, que no meio social, tanto no trabalho como entre grupos de amigos, onde tem 10 pessoas juntas, pelo menos 4 são portadoras de uma doença mental. Pelo menos 4. 4 dos 10? De 10, pelo menos 4 portadoras de uma doença mental. Ok. Aproveita a descrever aqui alguns tipos de doença mental só para esclarecer o nosso público. Uma das
doenças ou um sintoma que se pode apresentar da doença mental, que é muito importante que se possa aqui perceber e dar muita atenção. E eu falo muito disso porque eu acho que hoje é a mais próxima da gravidade, tem que ver com a psicopatia laboral. O que é isso de psicopatia laboral? Psicopatia laboral é aquela pessoa que vive sempre com a desconfiança. Ou seja, no trabalho, estamos no trabalho, ele é a pessoa mais perseguida do trabalho, é a que mais lhe perseguem, ele é a pessoa que é mais importante no trabalho, é a pessoa que traz sempre o contexto do conflito como principal foco da sua estada no local de trabalho. Então, são sintomas da psicopatia laboral. E destas pessoas, nas empresas, temos muitas pessoas. Temos muitas. Por exemplo, aquelas pessoas que... vamos aqui dar só aqui um exemplo. O Emílio teve um conflito, por exemplo, com o Guelengue. Um conflito com o Guelengue. A partir deste momento, todas as pessoas que o Emílio apreciar a falarem com o Guelengue passam a ser inimigas do Emílio. É um problema de psicopatia. Okay. É uma psicopatia. E tem casos piores, em que eu e o Emílio monto um grupo, e este grupo, que nunca teve nenhum problema com o Guelengue, passa a ter problemas com o Guelengue. Ok. Neste caso, o Dr. Sumbo, estamos a entrar para um campo muito grave. Olha aqui, com essa presença das redes sociais, com o brilho que estamos a ter nos nossos trabalhos, profissionalismo, tem havido muito ciúme, muita inveja. Você acha que nos próximos tempos teremos mais problemas mentais do que anteriormente? Se nós não darmos atenção devida ao tratamento da doença mental, vamos ter, sim, problemas muito graves. Vamos ter, sim, esses problemas porque, infelizmente, a doença mental, eu faço sempre essa referência, que é meio agressiva, né? Mas é sempre bom que se traga nesse contexto. Infelizmente, Guelengue, a doença mental é uma doença que é contagiosa. Se eu tiver um problema de doença mental e se eu não ter o devido cuidado e outras pessoas não terem o devido cuidado, eu consigo levar 3 a 4 pessoas a terem o mesmo problema. Principalmente em lugares como as empresas, onde há essa disputa de quem faz mais, quem é o melhor, quem é o pior. Aí os problemas são mais evoluam mais rápido. Então, é preciso que nós tenhamos atenção, principalmente pessoas que têm alguma capacidade intelectual acima dos outros, né? É preciso que se preste alguma atenção. Eu estava a conversar com um amigo e uma colega deste amigo atirou uma resposta meio que muito em cima da medida, né? Que às vezes temos que medir até conforme nós respondemos, mesmo quando estamos certos. Atirou e entramos por uma discussão que era bem interessante. Muitas vezes usarmos a nossa inteligência contra quem parece ser menos inteligente que nós é perigoso. É muito perigoso. Nós precisamos fazer com que essa pessoa chegue ao nosso nível para nós podermos disputar alguma coisa com ela. A concorrência nas empresas, vamos aqui focar um pouco nas empresas, tem que ser pela equidade, não pode ser como se traz, muito pela igualdade. A igualdade, muitas vezes, no contexto da saúde mental, é um perigo. A igualdade é um perigo. A igualdade, sim, a igualdade.
Eu não posso, por exemplo... Por quê? Tenta explorar mais isso. Por que que a igualdade acaba por ser um perigo? Eu não posso, por exemplo, me pôr em pé de igualdade com o Guelengue. Quando, por exemplo, imagina, por exemplo, que eu tenha, por exemplo, um PhD, eu sou doutor X daquilo ali, eu preciso primeiro baixar o nível do Guelengue e depois subir com o Guelengue. É isso que se pede para a saúde mental. A saúde mental, você não pode forçar o outro a te acompanhar. Você precisa ir buscar esta pessoa onde está. Porque a inteligência é uma coisa muito complicada. Os nossos neurônios, eles têm funções que uns desenvolvem mais rápido que os outros. Olha, o sinal tá, o teu sinal está muito baixo. Uhum. Emílio, um momento só. O seu sinal está muito baixo e estamos numa resposta muito... Espera aí, se eu fizer assim. Guelengue, agora melhorou? Guelengue? No ar novamente, exato. Agora melhorou? Sim. Eu preciso que responda novamente, porque é uma resposta muito, mas muito importante. Uhum. Eu ia dizer que para a questão da condição da doença mental, não se deve buscar a igualdade, deve-se buscar a equidade. O que é equidade? É melhor explicar a equidade, né? Vamos aqui imaginar que nós somos duas pessoas, né? Uma mais alta, eu tenho, por exemplo, 1,70 m, e o Guelengue tenha, por exemplo, 1,72 m. E estamos à frente de um muro que nos dá visão para o outro lado. Vamos aqui falar do carnaval. Queremos ver a festa de carnaval que está do outro lado do muro. Como é que são as condições que nos podem oferecer? Não podem nos dar o banco com o mesmo tamanho, da altura pelo menos, porque na mesma tu terás mais oportunidade de ver mais coisas em relação a mim. A equidade diz o seguinte: quando acontecem este tipo de casos, o banco de quem tem menos altura tem que ter mais centímetros acima em relação ao outro. Acontece exatamente o mesmo dentro, vamos aqui voltar para as empresas. Quando se nota, por exemplo, que uma pessoa é doente ou tem alguma probabilidade para alguma doença mental, é preciso que se dê maior atenção a essa pessoa. A atenção não pode ser igualitária. Eu não posso dar o mesmo tratamento que dou ao Guelengue. Dou, por exemplo, eu percebi que está em linha o professor Jacinto Figueiredo. Dou, por exemplo, o mesmo ao professor Jacinto Figueiredo. Não dá. Eu preciso saber primeiro qual é a condição que pelo menos se pode perceber a olho nus do professor Jacinto e qual é a condição do Dr. Fernando Guelengue. Então, aí é assim que eu devo agir. É que eu digo que não se deve agir com igualdade quanto à questão da doença mental. Deve-se ver quem está no sentido mais grave e quem está no sentido menos grave, para que o tratamento seja, pelo menos, justo para se melhorar a qualidade de vida das pessoas com a doença mental.
Eu não sei, agora estou confuso, não sei se estás aí, doutor Fernando. Estou. Tá. Quando eu tiro a minha imagem, é mesmo para você brilhar durante a sua fala. Agora, eu quero, como já chegamos na reta final, eu tenho estado a cruzar vários órgãos de comunicação para anunciar o lançamento do livro. Fala-nos mais das pessoas e instituições que contribuíram para que o seu livro fosse efetivamente lançado. Bem, a principal figura contribuiu para que o livro fosse lançado, chama-se Icuma José Bamba. Icuma Bamba é jornalista. Icuma Bamba é jornalista e é o diretor do Centro de Formação de Jornalismo, Cefojor. Vamos mandar já um abraço para o Icuma Bamba. Um abraço, um forte abraço para ele agora já. Sim, continuando. Foi o meu primeiro chefe direto no jornalismo, né? O primeiro chefe que eu tive concreto, quando eu comecei o jornalismo, foi o Icuma Bamba. E ele tem uma forma de entender as coisas que despertou em mim outras formas. Quando eu começo a viver a questão da doença mental do meu irmão, eu decidi fazer alguns experimentos para poder entender, porque eu queria muito entender isto em 2012, eu queria muito entender o que é que o meu irmão sente quando as pessoas não dão atenção. O que é que eu decidi fazer? De forma muito radical, eu decidi não tomar mais banho. Decidi literalmente não tomar mais banho. Isso foi no ano 2012. Eu fiquei, quando eu conto isso às pessoas não acreditam, eu fiquei 1 ano sem tomar banho. Nossa, muito tempo. O que aconteceu? Aconteceram muitas coisas, Guilherme. Eu fui vítima. De uma revolução. Eu fui vítima de todo tipo. Eu vivi na pele, vivo um doente mental. Eu fui chamado de maluco, chamaram-me de maluco. Depois, eu sempre tive a tendência de criar cabelo, ter barba. As pessoas não entendem, mas eu sou de uma natureza. A minha genética é muito evoluída nesse sentido. Eu, se não cortar a barba em 1 semana, eu não corto a barba há 3 dias. Veja como está. 3 dias só, já está assim. Se eu ficar mais 1 semana, ela já vai ficar muito. E o cabelo é a mesma coisa. Eu tenho que cortar 1 vez por semana a barba e o cabelo para eu poder ter aquilo conforme é desejado politicamente. O padrão. O padrão. Então, naquele período, é verdade, eu fiquei 1 ano sem tomar banho. Galenga. Eu cheguei a ver pedidos para me expulsarem do Cefojor, da rádio, do serviço, naquela altura. Cheguei a ver colegas... mas nesta fase estavas a trabalhar? Estava a trabalhar? Estava a trabalhar. Estava no meio social. E eu causei, pessoas que me perdoem, eu causei um sofrimento muito grande às pessoas naquela altura, mas eu precisava entender aquilo. Aliás, os estudos, a ciência obriga a isso. Os estudos eles são muito agressivos para se poder descobrir realmente as coisas. Eu consegui fazer uma pesquisa muito profunda sobre isso. Como disse há dias a nossa colega Sofia Cuco, eu fiz um laboratório muito extenso. É um laboratório, de facto. E eu cheguei a ter pessoas que cuspiram em cima de mim. Okay. Literalmente, cuspir mesmo. Chegou em mim, cuspiu mesmo. Literalmente. E, graças a Deus, são pessoas que hoje lidam muito bem comigo, já entenderam que era uma situação muito pontual e achamos bem com as pessoas. Mas o Icuma, naquela altura, nunca deu espaço para as pessoas poderem me tratar mal. Tanto que, por um período, ele decidiu puxar-me, ele puxou-me
Sim, nunca questionou qual era o meu problema. Ele não questionou. Às vezes, precisa-se mesmo ser assim. Ele não questionou, simplesmente me apoiou. Ele apoiou-me e ele teve um dia, não sei se ele viajou mesmo de concreto, se não viajou, o Ikuma apareceu, uma colega nossa, de Candejo, chamou-me. Eu tinha uma sala que eu dividia com 3 colegas, eu dividia com o José Caculo, com o Lurim de Mendes, e a Judite bateu a nossa porta, era uma sala técnica, e chamou-me, disse que o doutor Ikuma está a chamar. Eu fui até a sala do Ikuma, o Ikuma sempre bonitão, né, sempre bem apresentado, tira uma sacola, eu nunca tinha visto uma sacola tão linda como aquela na minha vida. Tira uma sacola muito, mas muito bonita, onde tinha um presente, e disse, Emílio, eu acabei de chegar de viagem e pensei em ti, comprei isto. Deu-me uma garrafa, uma lata de perfume que eu nunca vi na minha vida. Ele ofereceu-me, se calhar na tentativa de ajudar-me, se calhar ele não estava que eu não percebia. Tem aquelas pessoas que não percebem quando estão a passar algum mau odor. Eu sempre percebi que passaram mau odor porque eu sabia que eu estava a fazer aquilo de propósito. Ele não sabia. Então, ele oferece aquela sacola e o que me fez, naquele dia, eu deixei o meu experimento porque eu cheguei à conclusão que eu acabava de alcançar o objetivo. Por quê? Porque já me haviam cuspido, chamaram-me de maluco, chamaram-me de tudo. Ninguém nunca chamou-me para tentar conversar, mas o Kuma não chamou-me para conversar, mas chamou-me para apoiar sempre. Ele mandava, a redação já não me dava reportagens, mas o Kuma me dava reportagens muito particulares. Eu cobria reportagens, por exemplo, quando o presidente Sano Joma veio para Angola, naquele ano 2011, eu fui mandado para essa... Eu fui cobrir, eu fui até o presidente daquela forma. Eu fui cobrir. Ok, interessante. Essa atividade. Sim, o Ikuma mandou-me para a atividade, fui cobrir a atividade, fiz meu trabalho, tudo correu tudo bem. E quando o Ikuma me dá o presente, ele depois tira eu não sei se ele lembra-se disto ainda, da forma como eu estou a contar. Ele tira uma caixinha de chocolate e oferece-me. Ou seja, foi o doce que eu precisava. Era o doce que eu precisava para dosificar a minha vida naquela altura. Eu comi aquele chocolate com muito orgulho e naquele dia tomei banho, depois de um ano. Então, um ano depois. Um ano depois, o Ikuma Bamba é a pessoa que mais me apoiou. Eu recebi um financiamento por meu livro muito alto. Eu recebi um grande financiamento muito alto mesmo. Eu nem esperava. É um financiamento de Catoca. Catoca financiou o meu livro e eu sou muito grato pela atenção toda que Catoca teve comigo, mas eu ainda, entre todos, eu continuo a colocar o Ikuma em cima de todos, porque foi a pessoa que desde lá, daquele de 2012, e acredita ou não, mas quando eu digo Ikuma que estou a escrever o livro, isso foi no ano 2000 e agora em 2021, eu digo, Ikuma, vou publicar o livro. Não, 21 não, 22. Agora em 2022, Ikuma, vou publicar o livro. Aí passa então por aqui para conversarmos um pouco. Eu vou lá com o Ikuma com uma carta, dizer que vou publicar o livro, preciso do apoio. Depois dos dias, o Ikuma liga para mim e me manda o teu IBAN e deposita um dinheiro do seu bolso, do seu próprio bolso, para a minha conta. Ou seja, é uma pessoa que sempre esteve comigo de todos os momentos. Nunca me deixou mal. Eu tenho respeito por este senhor que nem ele se calhar sabe que eu tenho esse respeito. E eu sei que ele não trata assim apenas a mim. Trata assim muita gente. Deve ter os seus defeitos, todo mundo tem. Então, o Ikuma Bamba. Depois vem Catoca, muito grato mesmo a todos os amigos de Catoca, todos que apoiam em Catoca. Vem o próprio Cefojor, que no fundo, quando eu ligo, eu por acaso estava a escrever uma mensagem para uma colega do Cefojor, a perguntar como é que se faz para alugar o Cefojor,
né, o padre se forjou ao auditório para poder fazer lá a venda do livro. Por alguma razão, de forma inconsciente, eu partilho o documento que a colega pediu para fazer, partilhar com ela. Eu partilho em conta para o Icuma. Não demorou 1 minuto. E o Icuma respondeu: pode vir, pode vender aqui o teu livro, está à vontade, o seu forjador não vai cobrar nada. E percebeu? Ok, então, maravilha. Eu tive esse apoio do Icuma, eu tive muitos apoios. O Geleng é das pessoas que apoiou-me. Outros que apoiaram-me, né? E é muito importante fazer uma diferença. Eu hoje apareço muito bonito nas redes sociais, porque tem aqui alguém nesta ao vivo, o professor Jacinto Figueiredo. Sim. Epa, maravilha. É daquelas pessoas que nunca teve dificuldade em dizer Emílio, vamos. Então, o professor Jacinto Figueiredo, Prêmio Nacional de Jornalismo, né? Eu também só lhe chamo Prêmio Nacional. Então, o Jacinto Figueiredo, esta figura que está ali, ele está ali agora, então, tem algumas pessoas, tem uma pessoa que eu não posso revelar aqui o nome, tendo em conta que uma pessoa que prefere, mas tu conheces, sabes quem é, uma pessoa que é nossa amiga, está no nosso meio, ele prefere sempre ficar em comum, certo? Eu respeito isso, mas o Jacinto Figueiredo, que deu-me a oportunidade de fazer, além de oferecer-me uma sessão de fotografia que quer custar aqui uma fortuna, né? Ele também ofereceu-me conselhos, orientou-me por um bom período algumas coisas, e até hoje orienta. Ele fala para mim: José, calma aqui, avança aqui, faz aqui. O Nambe Vanderlei, que ofereceu o estúdio para nós podermos fazer. Vanderlei, sim. Vanderlei. Sim. Este meu livro, Belém, este meu livro, eu vou dizer assim, eu fiz a custo zero. Foi um sofrimento de 13 anos, que hoje eu ganho tudo em dobro. Em termos financeiros, em termos de apoio moral, apoio social, e que pessoas que apoiam de tudo. Eu não preciso ligar para os órgãos de imprensa, que o Alex Guilherme, quando convidou-me para escrever uma matéria sobre o livro, pediu-me também. Eu não preciso, as pessoas ligam para mim, eu já recebi telefonema para estar no sábado na RNA, vou estar na segunda-feira no programa da tia Dina Simão, depois vou para a Tarde Nossa, da tia Zimbo. Então, a TPA também já se disponibilizou também em fazer uma entrevista, o Tá na Hora da TV Zimbo também vai fazer o mesmo. Né? Então, ou seja, eu nesses 13 anos eu consegui juntar muita gente no meu projeto, até aquelas pessoas que me chamam de maluco. Eu tenho um amigo que conheces muito bem, chama-se Martins Domingos. A primeira vez que eu falei ao Martins Domingos que eu escrevi um livro com o título Meu Amigo, Meu Maluco, só faltou ele me dizer, ele dar-me um soco na cara e dizer assim, desiste. É verdade. O Martins nunca acreditou nisto. Ele sempre achou aquilo uma brincadeira. Mas, surpreendentemente, foi a terceira pessoa que comprou o livro. Ok, maravilha. Quando eu anunciei Fala-me um pouco do custo do livro. As pessoas que queiram comprar o livro antes do lançamento, qual é o preço? Depois do lançamento, qual é o preço? Quantas páginas tem o livro? Tenta esclarecer um pouco sobre isso. Para comprar o livro, a esta altura, o livro está no valor de 12 mil kwanzas à pré-venda. Se comprar hoje, 12 mil. Hoje, até pelo menos o dia 26, vai custar 12 mil kwanzas. No dia 27 adiante, vai passar a custar 15 mil kwanzas. Podem ligar. A editora não queria muito que eu tivesse contato com as pessoas, mas eu prefiro contar as pessoas
as coisas, eu prefiro conversar com as pessoas. Então, eu dou o meu número pessoal para as pessoas ligarem para mim, estão à vontade, eu sou aquela pessoa que atende o telefone a qualquer momento. Quer dizer, nesta altura não vou atender porque estou a fazer esta entrevista no mesmo telefone, mas o número é o 936 10 12 17. 936 10 12 17. Pode ligar, pode mandar mensagem no WhatsApp e logo de seguida eu vou responder e vou mandar como vai comprar o livro, como vai ter acesso, onde vai ter acesso, quem vai entregar, tudo isso. E se quiser alguma informação um pouco mais sobre o livro, podemos conversar sim aí sobre o livro. Então, este é o contato que está aí em rodapé agora a passar, no oráculo aqui da conversa com Fernandes Guelengues. Fazer aqui uma referência que o livro tem 190 páginas de conteúdos, só de conteúdos, são 190 páginas de conteúdo, aquilo que eu conto, aquilo que eu escrevo. E até eu escrevi mesmo, não foi um livro de compilações, não. Eu escrevi, cada palavra que está naquele livro saiu da inspiração sobre fatos reais. Eu escrevi mesmo. Das pesquisas, não? Pesquisei mesmo, conversei com pessoas e o livro tem uma participação, tem um texto apenas de uma pessoa diferente de mim, que é do meu amigo, meu cota. Assim, é um depoimento, na verdade. É um depoimento do meu amigo, do meu mentor, o senhor José Caculo. Então, ele é o único que escreveu para o livro. É o único que escreveu para o livro. Então, tem um texto aí dele, onde ele conta também uma história, um fato real, um fato que afeta a família dele também. Então, ou seja, o meu problema... Enriqueceu a obra. Enriqueceu a obra. O meu problema com o meu irmão afeta outras famílias. Tem muita gente que vive o mesmo problema, mas só que, infelizmente, não conseguem divulgar, porque também ainda há muito estigma sobre a questão da doença mental e do maluco. Então, são 190 páginas, o resto é o índice, entre outras mais coisas que vem o livro, capa contra capa, que chega aí a 200 páginas para o livro. O livro já está em Angola, teve uma produção, foi produzido no Brasil. Todo o trabalho foi feito aqui em Angola, mas a produção foi feita no Brasil. Já está em Angola o livro, está nas mãos da editora, que certamente vai disponibilizar para eu começar a andar com o livro a partir da próxima semana, quando eu começar a ir para a televisão. Então, é um livro muito interessante, que faz uma reflexão que todos nós devemos fazer sobre o nosso seio familiar. Nós temos que ter muita atenção. Por que a edição no Brasil? Segundo a editora, a qualidade é muito importante para um livro como aquele, como este que agora vou apresentar. O Brasil é muito bom a produzir livros. Aliás, nós também aqui em Angola temos muitos problemas quanto à questão da produção de livros. O meu foi produzido também no Brasil, o meu primeiro, em 2014. Tem boa qualidade. Eu fui agora apresentar um livro de um colega, de um amigo, convidou-me a apresentar o livro, e acredito ou não, Guelengue, até o momento em que ele ia autografar o livro, ele não tinha os livros ainda imprimidos. Ele anunciou a data do livro e a gráfica não serviu os livros, não deu os livros, não imprimiu os livros. Ele fez publicidade durante meses e no dia da venda ele não tinha os livros. Ele teve que fazer, ele teve que fazer uma confusãozita ali, fazer ameaça de tudo ali, a gráfica, para darem pelo menos 100 livros para ele distribuir às pessoas que estavam presentes no evento. Então, alguma falta de responsabilidade da produção nacional leva muita gente a produzir
lá para fora. Então, eu não sabia disto, eu fiquei a saber depois. A editora logo preveniu-se, foi fazer lá fora para garantir que tudo estivesse certo aqui dentro. Então, os livros já estão em Angola e já podemos sim contar com o livro. Então, 936, eu repito aqui a passar no rodapé, 936 10 12 17. Pode ligar, manda a sua mensagem para poder comprar o livro. Eu aconselho também a comprar agora por uma razão muito simples. Primeiro, porque eu quero que comprem. Isso é bem interessante. Mas é importante que comprem já, porque na altura, o que vai acontecer? Vai reduzir o tempo do evento, de venda, vamos ter um tempo de autógrafos e depois vamos ter um tempo de conversa, fazer sala. E para esse tipo de evento é importante fazer sala. Fazer sala é importante porque você conhece mais o autor, projetos do futuro, possíveis parcerias, tudo isto está dentro deste projeto de se fazer o livro, de se comprar o livro antes do dia da venda e sessão de autógrafos. Fala-me um bocado do seu projeto associativo. Na entrevista que fez para o Marimba, mencionou que não apenas lançará o livro, mas também, ao longo da sua pesquisa dos 13 anos ou mais, percebeu que há um vazio do ponto de vista associativo para essa temática e também será lançada uma associação não governamental que irá se preocupar-se com os doentes mentais. Fala-me um bocado desse projeto. Exato. Em 2012, quando o meu irmão foge da psiquiatria, foi assim pelo menos que me foi apresentado, que ele fugiu da psiquiatria, eu senti um vazio muito grande naquilo que concerne a questão da proteção ao doente mental. Mas não só ao doente mental, eu senti que existe um vazio muito grande na proteção da própria família do doente mental. Ou seja, o doente mental tem medicamentos e a família tem qualquer tipo de coisa que lhe passam. Ou seja, a família tem que aceitar tudo que vem dos hospitais, porque a família não é prioridade. Mas os médicos sabem que numa casa onde tem uma pessoa com uma doença mental no estado agravado, normalmente as consequências são muito desastrosas. As pessoas têm outros problemas também de foro psicológico. Então, naquele mesmo ano, eu decidi começar a pensar em criar uma associação de apoio aos doentes mentais e seus familiares. Questões jurídicas, por exemplo. Como é que isso vai funcionar, de facto? Como é que isso... Nós vamos integrar dentro da associação pessoas de vários setores, desde psicólogos, psiquiatras, advogados, vamos enquadrá-los, sociólogos, todos eles na associação, com o seguinte objetivo. Primeiro, prestar apoio gratuito às famílias e aos doentes mentais. Por exemplo, teve um problema do seu familiar que desapareceu da psiquiatria. Vamos buscar um advogado para responsabilizar a psiquiatria sobre este ato. Porque não é normal que um doente desapareça de uma psiquiatria. Ok, entendi. Tem um problema, por exemplo, psicológico, em que não tem um atendimento devido. A associação consegue um psicólogo, e este psicólogo da associação ou um parceiro vai vir e vai prestar este apoio psicológico. Então, é exatamente este o objetivo da associação, porque há aqui um vazio sobre essa questão. Há aqui um vazio muito grande. A forma até como se tratam alguns doentes mentais, por exemplo, eu quando comecei a fazer algumas pesquisas em alguns centros de apoio ou de ajuda à pessoa doente mental, eu acabei por perceber que existem mais centros de reabilitação, por exemplo, de pessoas com
com toxicodependentes dependentes do que propriamente doentes mentais. Este é um dos pontos. Outro ponto também que eu acabei por perceber nessas minhas andanças de pesquisa sobre esse assunto é que a maior parte aqui dos centros intervém de forma espiritual. Ou seja, usam o espiritismo para tratar uma doença mental. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Com todo o respeito que eu tenho, aliás, eu sou cristão, com todo o respeito que eu tenho pela igreja, mas não é o lugar certo para se tratar um doente mental. Vamos aqui dizer que a igreja pode ajudar, porque acalmar é importante, dar apoio à família, à igreja é importante, mas o doente mental precisa de alguma medicação, precisa de não precisa de banhos d'água. O meu irmão, por exemplo, e meu tio, já chegaram a ser acorrentados em, chama-se células, chamam de células na província de Cabinda, chegaram a ser acorrentados, darem banhos com folhas. Isto não resolveu, superou a situação. Então, a associação que tem como nome Apoiar, este é o nome que nós estamos a buscar legalizar, Apoiar, tem este objetivo, apoiar mesmo essas pessoas em vários dos fóruns que lhes permite ter melhor acesso à justiça, melhor acesso a tratamentos e melhor acesso à integração na sociedade, porque o doente mental muitas vezes é esquecido. Aliás, nós quase que não vimos o doente mental. Não temos... Os nossos olhos não têm informação. Se eu lhe perguntar aos Galeng, por dia tu vês quantos doentes mentais? Eu vais dizer que 1 ou 2. Mas tem muitos nas ruas. De Luanda, essencialmente. Muitos. Mas nós não conseguimos os ver. Não vemos porquê? Porque não são importantes. Os direitos deles não são humanos. Aqui em Angola, os direitos humanos são muito politizados. Não são sociais. Deviam ser um pouco mais sociais. Então, a associação vai trazer essa defesa mais na vertente social, não é? Para cuidar mais na vertente social. É na vertente social que precisamos trazer. Todos nós precisamos defender a pessoa doente mental, o seu familiar, essencialmente, também precisa ser defendido. Porque nós sofremos por muitos maltratos. E, às vezes, somos ignorados. Então, tudo isso, a associação Apoiar vai trazer. O Apoiar é um nome recente, porque antes de Apoiar, a associação teve um outro nome. O nome era Monami Monfu. Que significa o quê? Que língua é esta e o que significava? O que significa? A língua é francesa, significa meu amigo do maluco. E que não foi aceito nas instituições, não é? Não, nós não apresentamos, porque a dado momento vimos que o francês iria dificultar um pouco as pessoas a chegarem ao objetivo. Então decidimos trazer uma coisa mais na nossa comunicação, porque a proximidade, a comunicação para quem quer ajudar o outro. Comunica conforme ela entende. Exato. Então, o Mon Ami Mon Fou é bonito, é criativo, mas o Apoiar é muito melhor. Como estamos a 1 minuto, neste teu último minuto, eu gostaria que considerasse aquelas questões que eu não perguntei ou também tecesses alguma consideração a um tema. É 1 minuto livre. Vou usar este minuto para minha gratidão. Eu sou uma pessoa que vive muito de gratidão. Aliás, eu sou uma construção de gratificações. Eu sou uma pessoa que sou muito apoiada. Muita gente suporta este Dr. Sumbo que está aqui, que hoje está de profissão, mas
eu sou uma pessoa que tem muitos apoios, tem muitos que está à volta de mim, muitos amigos, que eu não consigo citar aqui os nomes, uns porque outros, porque seria também injusto citar alguns e não citar os outros. Mas eu sou uma pessoa que diga assim, obrigado, e vou aproveitar a dizer obrigado àqueles que estão aqui presentes também, ao professor Jacinto Figueiredo, ao Hermenegildo Jacom, a Marimba, a Salute, ao Fernando Guelengues. Muito obrigado a todos que estão aqui a acompanhar a live. E, por favor, comprem o livro, porque o objetivo é nobre, né? É com estas compras que vamos construir outros projetos de apoio. Maravilha. Eu me comprometo, antes do dia, em gravar um vídeo a convidar a minha audiência para comprar o seu livro. É uma das coisas que eu faço com os meus amigos, sem eles pedirem. Quando noto que é uma pessoa próxima a mim, não há espaço para deixar de apoiar, eu apoio. E outra coisa importante nesse fecho é o que disse, não é? Todos nós somos intelectuais e nós devemos criar uma comunidade de apoio mútuo. E hoje você lança, amanhã eu lanço, depois da manhã o outro lança. Temos que criar essa comunidade. Para quê? Para fazermos valer que, de facto, a gratidão ela sempre sobrepõe a tudo e a todos. Nós estamos também aqui a conversar com Se você está do outro lado e não ouviu nada sobre o Emílio, esta live vai ficar no YouTube Fernando Gueleng, ou também no YouTube do Marimba. Vamos partilhar para que mais pessoas tenham acesso. E você que está aí do outro lado, gratidão por nos acompanhar, nós agradecemos. O contacto para a compra antecipada é 936 10 12 17, repito, 936 10 12 17. E o livro sairá no valor de 12 mil kwanzas, que é 10 mais 2, e no dia da venda será 15 mil kwanzas, 10 mais 5. Se você quer poupar, economizar um valor mínimo de 3 mil kwanzas, você pode comprar de forma antecipada. Como eu farei? Eu também ainda não comprei, e é verdade. Daqui a pouco eu compro e também vou mostrar a minha transferência. Eu tenho que fazer algo diferente. Vou comprar, vou pegar o IBAN, vou partilhar e vou dizer, olha, está aqui, já comprei. Estamos à espera que você também compre. Assim, teremos os livros esgotados, teremos mais incentivo para o nosso companheiro escrever outros livros e apoiar o projeto a nível da associação. Muito obrigado a todos vocês. A si também, meu grande companheiro, irmão, amigo, Emílio José, muito obrigado. Desejo toda a força do mundo. E o que precisar de nós é só mesmo dar um sinal que nós vamos avançar. Juntos, crescemos melhor. Gratidão.